Isso aqui é um paciente que usa um desfibrilador, está aqui implantado, um subcutâneo, vai os fios aqui para o coração, não é isso? Aqui para o coração, e quando o paciente sai do ritmo cardíaco normal, o aparelho detecta, faz a leitura e manda uma descarga elétrica para o coração não parar, não fibrilar. O que acontece é o seguinte: o coração é um músculo, é na verdade um vaso que embriologicamente ele sofre algumas alterações, se hipertrofia, suas camadas são hipertrofiadas e modificadas suas estruturas para desenvolver válvulas e mecanismos muito singulares. Então ele funciona como um músculo, uma bomba de ejeção e não de aspiração. Só que para que as contrações do músculo cardíaco, ou seria melhor dizer, dos músculos cardíacos, sejam eficientes, é necessário que haja uma coordenação elétrica muito precisa e refinada. Isso gerou uma especialidade médica chamada arritmologia, que é quem cuida dessas alterações. Essa onda elétrica superior aqui é chamada de PQRST, o traçado sinusal. É o modelo da onda padrão cardíaca que se propaga pelo músculo. Inicialmente, a onda se inicia no nódulo atrial, que fica na parte superior. O átrio então se contrai quando é estimulado eletricamente. Essas células elas geram um impulso elétrico que causa nos miócitos cardíacos a contração. Essa onda vai se propagando, ela passa pelo nódulo atrioventricular, que separa a parte superior da parte inferior do coração, e assim vai para os ventrículos, pelos feixes de His-Purkinje e pelo ramo direito e esquerdo dos ramos de condução ventriculares, como está sendo mostrado na figura, e os ventrículos se contraem, essa parte inferior, e essa bomba inferior, essa parte inferior, é quem tem a maior capacidade ejetiva. Ela que impulsiona o sangue para os pulmões e o ventrículo esquerdo para o corpo como um todo, gerando a pressão, que é medida a sistólica e a diastólica. No século XVIII, foi inventado o eletrocardiograma, que na verdade se tratava do seguinte: se colocava um paciente numa banheira, essa banheira era preenchida por um fluido rico em eletrólitos, que permitia uma condutividade elétrica, e eram feitas derivações nas extremidades que mediam a diferença de potencial em relação a um plano corpóreo. Posteriormente, a técnica foi se sofisticando, os equipamentos foram ficando maiores e o estudo da eletrofisiologia cardíaca se tornou cada vez mais aprofundado. Aqui, à direita da imagem, a gente consegue ver um paciente com os membros inseridos em soluções salinas, onde era possível detectar pequenas variações de tensão da ordem de milivolts do corpo humano. Como o coração é o órgão humano que gera maior tensão elétrica e sua condução e diferença de potencial varia em relação a um plano arbitrário no corpo do paciente, projetado sobre o corpo do paciente, era possível você inferir como essas ondas elétricas se propagavam no corpo do paciente. Bom, para um médico isso aqui é algo relativamente comum. Nós temos aqui um traçado, um papel, ele começa a correr e uma agulha, ela vai marcando a tensão em relação a dois pontos de relação no corpo. São chamadas derivações. Essa agulha marca os quadrículos do papel e a gente tem esse traçado, chama-se traçado eletrocardiográfico. Em alguns casos, o ritmo cardíaco ele é irregular, é o que a gente chama de arritmia. Algumas arritmias são chamadas de arritmias malignas, porque elas podem se degenerar, ou seja, se transformar em outros ritmos elétricos que podem fazer com que o coração ele fique disfuncional ou até mesmo entre em fibrilação, que é contrações inefetivas, ou simplesmente pare de bater, onde o paciente vai ter uma parada cardíaca. Aí, meus amigos, entre o século XX e principalmente o século XXI, com uma evolução muito maior, nós temos esses equipamentos aí que ainda tem um porte razoavelmente grande, como a gente viu no paciente. São dispositivos implantáveis, geralmente não precisam de carregamento. A bateria é feita para durar muitos anos. Quando precisam de recarga,
hoje pode ser feito por indução, sem você precisar trocar pilha desses equipamentos. Eles têm um computador inserido, na verdade um microprocessador, seria o melhor, né? Para definir, já que ele tem a capacidade de leitura dos sinais e resposta dentro de um programa que vai rodar aí dentro. Uma série de sensores que vai detectar a atividade cardíaca. E em caso de arritmias, ele vai atuar com a tensão correta no lugar correto, fazendo com que o paciente viva como esse paciente nosso aí do vídeo, 15 anos ou mais. Esse nosso paciente tinha 15 anos e nunca teve uma arritmia grave, porque o aparelho já disparou várias vezes, segundo o relato mesmo, corrigindo essa arritmia. Aquilo levaria ele a óbito imediato. Várias empresas produzem, e essa é uma aplicação muito interessante da engenharia biomédica. Aqui a gente tem a posição em que os fios são inseridos. Esse aparelho é fixado no subcutâneo do paciente, é de fácil remoção. É um aparelho muito seguro. Os fios eles são inseridos em várias localidades da parede do músculo cardíaco, de forma que faça leitura em vários momentos e possa atuar em várias localidades, simulando e regulando a fisiologia cardíaca de uma forma extremamente precisa. É válido lembrar que esse aqui é um desfibrilador, um cardiodesfibrilador implantável. É diferente de um marca-passo simples, porque o cardiodesfibrilador ele tem uma tensão de operação que pode gerar choques da ordem de 200 a 360 volts. Então, se o paciente tiver uma parada cardíaca, o próprio cardiodesfibrilador ele é capaz de entrar com uma tensão suficiente para reanimar o paciente, enquanto que o marca-passo ele basicamente gera pulsos regulares que orientam a estimulação elétrica cardíaca em caso de bloqueios, etc. Mas não tem essa capacidade de desfibrilar.